começar então, acho que o grande ponto dessa semana que passou e que não vai dar pra gente chegar no meio do programa sem a gente falar, foi a desistência de Vanessa Lopes, né? Já chegamos nessa. Ninguém quer pegar a palavra, todo mundo Exatamente. Começa, Rafa, vai você. Fica com você. E é com você, Rafa. O que você achou? E o que você achou disso, Nathalie? Gente, tenho muitas opiniões, né? Assim, ela tava num quadro muito desesperador. No começo a gente não entendia direito o que estava acontecendo, porque às vezes ela piscava pra câmera dizendo que era jogo, e às vezes não. Então a gente não tava entendendo o que aconteceu. Mas na madrugada de quinta-feira, a gente tinha voltado do ensaio do Corrida, eu tava ansiosíssima pra final. E fiquei até 3, 4 da manhã acordada no pay-per-view. Gente, eu fiquei angustiada, porque eu consegui ver tudo que tava acontecendo. E uma coisa que eu fiquei bastante desconfortável foi com a postura da edição e do programa em relação a isso. Porque eu não sei se vocês sabem, ouviram, né, no Twitter, falaram bastante durante a madrugada, que todas as vezes que mostrava ela muito mal, claramente em um momento de um surto ali, conversando com a Yasmin, com a Vanessa, depois no quarto do líder, eles cortavam as câmeras. Sim. A gente não tinha acesso a isso. O povo tava reclamando muito no Twitter, tipo, virou Fazenda, cortando câmera. Eu falei, gente, se estão cortando câmera, a coisa tá séria. Chegou ao ponto da Yasmin e da Vanessa Camargo implorarem pra produção ajudar ela e receberam chamada, alerta. E eu fiquei bastante desconfortável com a edição, como eles contaram essa história da Vanessa. Isso não mostrou no episódio que ela Não saiu. mostrou nada. Ai, abafaram horrores. Eles mostram ela falando o tempo inteiro sobre que não estava ao lado das mulheres, que errou, mas agora vai arrumar, falando vários códigos para as mulheres que elas iam conversar, que ela tinha provas, que ela sabia tudo, e ao mesmo tempo coloca ela falando sobre cancelamento, muito sobre cancelamento. Então, para mim, a história que eles quiseram construir na edição foi que a Vanessa Lopes tinha errado ao se aliar aos caras, se arrependeu, estava muito com talvez uma crise de ansiedade ou muito mal por conta da ideia de estar sendo cancelada. O que oculta tudo que ela estava vivendo dentro do programa, o que oculta toda a exasperação emocional que ela estava passando, que deixou todos os participantes muito preocupados. Então, eu acho que eles trataram disso de uma forma a meio que se blindar. E não era meio que isso. Eu acho que eles meio que culpabilizaram a saída dela na edição, sabe? Tipo, e ela tava jogando, não gostou do jogo, e aí tava com medo do cancelamento e foi embora. Digam no Twitter se vocês concordam ou não com isso. Foi a leitura que eu tive da forma como o Tadeu construiu. Mas eu achei muito preocupante a situação. Eu fiquei, assim, vendo durante a madrugada, assim, ininterruptamente, sem ser por cortes aleatórios no Twitter. Eu fiquei, nossa, muito, muito mal. Assim. Eu também, tudo que eu vi, assim, eu fiquei bem preocupado. Eu achei que era uma situação que até então a gente não tinha visto nesses mais de 20 anos do programa, né? Pelo menos que eu me recordo, assim, eu não vi aquela situação. Com o Lucas Penteado foi uma situação similar. Foi, mas eu acho que tiveram atritos para aquilo acontecer. Eu acho que o da Vanessa, ela entrou numa situação com ela mesma, assim, sabe? Eu acho que com o Lucas tiveram várias situações, né? Teve todo o conflito com a Carol, né? Com a Kerline, tiveram muitas situações que podem ter gatilhado para aquilo. A Vanessa não me pareceu, inclusive eu acho que diante do elenco inteiro, assim, a casa foi ok com ela, sabe? Eu não acho que foi nenhum conflito que gatilhou para aquilo. Mas eu achei também bem assustador. A questão dela foram... Pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que eles até se compadeceram bastante com ela, assim, na situação toda. Eles estavam sempre ali apoiando ela e tudo mais. Eu acho que, enquanto a isso... Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que foi até bom ela ter apertado o botão, independente de qual que foi o motivo, porque tava ficando meio ruim de assistir. Porque até as outras tretas que tinham na casa não estavam se desenvolvendo mais tanto, porque tava todo mundo nessa questão que era muito maior do que qualquer outra coisa, de comida, de isso, de aquilo, porque era uma coisa que estava mexendo com todo mundo. Então, assim, se isso não tivesse acontecido, talvez eles mesmos tivessem tirado ela, não sei se eles iam fazer isso também. Já rolou de tirarem alguém assim? Acho que não, né? Eu acho que eles não tirariam. Eu acho que não, Acho que é uma coisa aconteceu. muito acima, né? Mas eu acho que foi a solução pra Globo aquilo. Foi realmente a solução pra Globo ela ter desistido.
e foi uma solução que saiu da mão, que não foi da mão deles, né? Ela deu essa solução, que eu acho que foi bom para ela, midiaticamente falando, porque estava ficando exatamente pela forma como eles estavam montando a história dela. Eu achei que estava montando de uma forma que estava ficando negativa para ela, para quem só assiste a edição, e pra gente que estava acompanhando tudo, porque assim, todo mundo dentro da casa sempre tem uma paranoia diferente. Todo ano, até na época do Thiago, o Thiago falava muito sobre isso nas entrevistas, né? Que ele falava, nossa, você fala A, eles entendem B, C deles entendem o abecedário inteiro, e começa a pensar um monte de coisa, e o cuidado que ele tinha na hora de escrever os textos, quando ele ia fazer qualquer aparição ao vivo, exatamente porque ele sabia que todo mundo fica um pouco paranoico, mas assim, tem um limite aceitável dessa paranoia, de você aceitar alguma coisa assim. Ela realmente entrou numa coisa que era como se o programa inteiro fosse uma grande farsa e que ela tava ali dentro, era pra ela o que estava sendo feito. E a gente assim, Mona, mas é o maior programa de entretenimento do país. Não é possível que realmente estão aí, a gente começa a achar... Ficou uma situação realmente patológica, mas eu acho que exatamente como eles estão fazendo com o Rodriguinho, de várias coisas que são muito ruins que ele fala e eles deixam de mostrar pra poder criar. Eles mostram uma coisinha ou outra, mas tem muita coisa muito pesada que eles fizeram, por exemplo, na época da Carol. Na edição tinha eles tudo. mostravam. Então, como agora eu acho que eles têm medo de cancelar a pessoa dessa forma, por isso que eles reduzem. Mas eu não acho que justifica nesse caso em específico, porque nesse caso foi um caso que realmente você via uma coisa patológica, e eu acho que puxa, apesar de, no caso do Lucas do Lucas Penteado, ter tido mais gatilhos visíveis, o dela foram gatilhos invisíveis, mas que deixaram ela numa linha, num limiar muito parecido com o dele, porque as pessoas ficavam desconfortáveis, porque a gente já viu muitos jogos durante todos esses anos, de várias pessoas que, eu vou ir lá e vou irritar tal pessoa. A gente já viu gente que jogava roupa na piscina, que fazia essas coisas, mas ela estava fazendo de um jeito, e ela estava usando ainda coisas que eram muito sérias, né? Porque quando o Bin chega pra ela e vai falar com ela quando ele tá varrendo o chão, aí ele só vai tirar uma satisfação dela, é isso, me passa de louca, que não sei o quê. E, porque a gente sabe que isso ela tá querendo levar pra esse lugar, brincando, falando de uma causa séria, que é o feminismo, e ela querendo falar assim, então tá, então você que tá, vai lá, homem, que não sei o quê. E aí, tipo assim, calma, mas eu realmente só tô falando com você, tipo, eu não é pra chegar nesse nível. E ela vira, e é bem na hora que ela vira pro espelho e fala, não, eu tô jogando, eu tô jogando. Mas mesmo se ela estivesse jogando efetivamente, é um jogo que não se faz, é um jogo muito pesado, você está brincando com coisas que são das causas de muitas outras pessoas. E, inclusive, ela não apareceu ainda, né? Não apareceu nem ela e nem os pais, desde que ela saiu, ninguém apareceu. E no dia que ela sai, ela também fala um pouco da relação com os pais, né? Que ela fala a questão deles serem frios e ela tem dificuldade de lidar com as pessoas. Então, tudo isso eu acho que deveria ter sido trabalhado de uma forma mais humana. Porque é isso, no final do dia, é um jogo, sim. A gente gosta de ver as pessoas confinadas, sim. Mas é um jogo feito por pessoas. Então, eu acho aí que de tudo que já se evoluiu nesses anos de Big Brother, de você falar sobre causas importantes, e usar de gatilhos de pessoas que estão lá dentro para falar sobre coisas importantes, eu acho que esse era o momento de se falar sobre saúde mental, sim, porque estava muito claro isso, e pode ser que ela não seja assim aqui fora, que realmente sejam gatilhos que rolaram lá dentro, sejam gatilhos voltados para a internet, enfim, tudo isso é especulação, né? A gente não tem como dar certeza de nada, mas eu acho que deveria ter sido trabalhado de outra forma, mas foi bom pra Globo e pra ela ter saído, porque eu acho que ela poderia ter se queimado seriamente aqui fora, e pra Globo também, né? Por não fazer nada. Mas vocês acham que foi melhor, então, ela ter apertado o botão do que eles tirarem alguém que tava supostamente tendo um surto lá dentro? Eu acho que é muito pior. Mostra pra que ela, as né? conversas que ela teve com a psicóloga, que psicóloga é essa? O que essas pessoas estão esperando? Qual o ponto que a pessoa tem que chegar? O que tem que acontecer com ela pra ela ser retirada do programa? Mas Nada, você pode chegar no extremo do limite. É que a Eles não vão imagem tirar vendida ninguém. não foi essa, né? Sim, eles mas a gente venderam sabe que quem acompanha no pay-per-view percebe que estava muito no extremo, muito além. O que eu acredito aí é que tem dois... Com certeza, os erros eles estão em dois lugares. Tá num dos dois lugares. Ou a equipe psicológica do programa não sinalizou, ou o Boninho... Ou sinalizou e o Boninho falou, eu vou bancar. Das duas, uma. Né? Porque, assim, a equipe pode não ter sinalizado, e daí ele falou, ok, essa pessoa está apta para entrar no programa, porque eles fazem inúmeros exames para poder estar dentro do programa, né? São muitos exames mesmo. Eles fazem corrida em esteira para poder saber se eles estão aptos para provas, por exemplo. Então, tem inúmeros exames que eles fazem.
Das duas, uma. Ou a equipe, né, psicológica que entrevistou ela durante todo o período não conseguiu diagnosticar isso, ou o Boninho ou diagnosticou, sinalizou e ele falou, mesmo assim eu vou bancar, porque ela... Mas ele continua bancando mesmo quando o surto Mesmo aconteceu. quando o mesmo surto quando a equipe aconteceu, pode ter é. dito, olha, era melhor tirar É melhor ela sair, porque ela falou algumas vezes com a psicóloga, né? Mas Sim, será que tem Ela como gritava, ver, gente? pedia, né? Será que tem como ver, tipo assim, a experiência de estar lá na casa vários dias, uma pessoa que está acostumada a estar o tempo todo com o celular, e, tipo, tem como diagnosticar cedo que vai acontecer isso? Eu não acho que tem coisa que só dá pra saber quando você tá lá dentro. É verdade. Só essa- quando acontece lá dentro. Mas daí não é uma coisa acontece que lá dava pra dentro, ninguém prever. faz nada. E aí? Tem que botar Esperam uma pessoa ela num fazer. quarto, assim, por uma semana sozinha. Mas sem- já antes, Amiga, Já sim. testa antes. As cadeiras elétricas, né, a seleção, ela é, assim, muito difícil. Muito difícil. Chega num momento ali que você chega, né, numa sala específica que você não consegue... É tanta luz que você não consegue nem saber as pessoas que estão ali. Então, tem tantos Mas será que gatilhos pros ali, camarotes tantas tem coisas. Amiga, eu ia perguntar isso será agora. que Será que pro camarotes camarote é a não mesma tem? coisa? Não, Tanto que Amiga, ele acho que convida não. e joga O lá. Rodriguinho não ia querer passar por Você isso, acha que o gente. Rodriguinho mal tá querendo ficar lá e ele Ele ia "Ai, passar por eu tô tudo aqui. isso. Gente, eu acho que, Que o eu tô Rodriguinho, aqui? ele... E tem também aquela Ele história... saiu da casa dele e foi de carro. Amiga, Foi com o carro dele, tá lá no De estacionamento. mototáxi. Foi de mototáxi. Gente, se tivesse qualquer entrevista, ele já tinha apertado o botão. Ele não passou por nada já. disso, não. Ai, ele tá com zero vontade, Ou Bis. a pessoa chega e faz um grande personagemzão, né? Você acha que é Amigo, personagem? mas o que ajudaria Qual a você fazer a vantagem? personagem que você não quer estar aqui? Ninguém gosta. Eu não consigo acreditar que ele foi tão snob na seleção e mesmo assim eles falaram, vamos colocar para a produção do programa uma pessoa desistir é terrível. Estraga toda uma dinâmica que eles têm, tanto que no outro ano eles tiveram que fazer aquela palhaçada que foi colocar as pessoas de volta.